Bom, como eu falei, hoje a gente fala rapidamente sobre Jesus e preciso dizer, né, que Jesus é um personagem extraordinário, né? Embora Deus, mas ele viveu como homem, integralmente como homem. Eu penso que um dos objetivos, além, claro, da salvação através do seu sacrifício, mas ser um modelo para nós, recuperar aquilo que Adão foi criado para ser. Por isso que a Bíblia o chama de segundo Adão. Jesus é para o mundo enigmático, para nós o Deus absoluto. E a gente precisa lembrar que no princípio de todas as coisas ele já fazia parte. Ele estava lá no começo de tudo, e ele estava lá em todos os momentos da história, junto com o seu povo, e continua conosco o tempo todo. Mas é incrível quando a gente olha para a história secular, e vê Jesus simplesmente dividiu a história da humanidade em antes de Jesus, depois de Jesus. E tem gente que ainda acha que ele é só um profeta, ele é só um homem ungido. Ele é só uma bênção. Nós estamos falando de uma pessoa que, com 33 anos de idade e com apenas 3 anos e meio de ministério, mudou a nossa história, mudou o nosso passado, muda o nosso presente e muda o nosso futuro para aqueles que creem nele. E há muitos estudos sobre Jesus, eu gosto de estudar muito, aconselho você a estudar. Aliás, eu trouxe um livro aqui para recomendar para vocês. Quando o céu invade a terra, pastor Bill Johnson. Compre, leia, é baratinho. Põe aí, substitui aí um tanto do seu TikTok por algo mais precioso, que pode ajudar a sua fé a crescer mais e mais. E aí a gente olha para Jesus, um dos estudos diz que todos os relatos da Bíblia, no Novo Testamento sobre Jesus, falam de apenas aproximadamente 42 dias da vida de Jesus. 42 dias. 2000 anos se passaram e estamos falando sobre ele. Eu não sei mais quanto tempo ainda teremos aqui, mas certamente Jesus vai continuar sendo o personagem mais importante da história da humanidade. Mesmo para aqueles que não o veem como o Filho do Deus vivo, como ele é, de fato. Eu leio alguns filósofos e não é difícil, por hora um ou outro, se referirem a Jesus como aquele homem perfeito, perfeito nas suas emoções, perfeito nos seus pensamentos, perfeito nos seus ensinamentos, perfeito no seu exemplo de resiliência, de humildade, de simplicidade, de entrega, de concentração, de ousadia. E a gente às vezes não presta muita atenção nisso, ou não olha para Jesus muito bem para todas essas coisas. Antigo Testamento inteiro fala sobre Jesus. Eu lá atrás era garoto, eu achava chato o Antigo Testamento, porque eu não sabia o que significava.
Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, e todo o Novo Testamento fala sobre Jesus, conta a história dele aqui na terra, e continua contando, mesmo quando ele já nos céus, na glória com o Pai. O profeta Isaías profetizou sobre Jesus 700 anos antes de Jesus. O profeta Miqueias profetizou sobre Jesus 700 anos antes de Jesus. O profeta Jeremias profetizou sobre Jesus 600 anos antes de Jesus. Zacarias profetizou sobre Jesus 500 anos antes de Jesus. Gênesis capítulo 3 tem a primeira passagem sobre Jesus. Depois você lê lá. Mas o apóstolo João, o último dos evangelhos, ele nos presenteia com a maior revelação sobre Jesus. Eu quero ler aqui com você João capítulo 1, do 1 ao 5. João 1, do 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Verbo, que pode ser traduzido por logos, que para o grego antigo significa a alma do mundo. Esse era Jesus que estava lá no princípio de todas as coisas. Mas ele veio entre nós, 100% Deus, 100% homem. 100% Deus, 100% homem. E muitas pessoas dizem: mas ele conseguiu porque ele era Deus. Nunca se esqueça de que ele era Deus, sim, mas ele naquele momento era 100% Deus. Filipenses 2, versículo 5 a 7. Queria que alguém lesse. 2, 5 ao 7. Hoje nós estamos num número pequeno. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Certamente por isso que os judeus não aceitaram a Jesus como o Salvador, como o Cristo, o ungido de Deus. Que eles esperavam alguém que os libertasse da opressão do Império Romano.
quando na verdade Jesus veio para muito mais, muito além disso. O Império Romano é só um tentáculo das trevas na história. Jesus veio para nos libertar das trevas, e nós glorificamos ao nome dele, porque foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Ele se humilhou, e ele se permitiu ser humilhado por aquilo que eram as trevas naquele momento, representavam as trevas naquele momento, mas ele precisava passar por aquilo para vencer ressuscitando, e com isso ele venceu a maior de todas as opressões, que é a morte. Se você não entende isso, foi isso que nos colocou na eternidade. A eternidade não fala sobre tempo. Porque se eu falar para você em 1 milhão de anos, se eu tirar um dia de 1 milhão de anos, eu não tenho mais 1 milhão de anos. Mas se eu falar de eternidade, se eu tirar da eternidade 1 milhão de anos, a eternidade continua sendo eternidade. Eu sei que isso é algo difícil para a gente compreender, mas precisamos compreender. Eternidade é algo infinito, e Jesus nos colocou nesse lugar, porque ele venceu a morte, e ele vencendo a morte, no nome dele, somos eternos com ele. Somos eternos com ele. O que Jesus nos fala? Jesus esbanja coerência e fidelidade ao propósito dele, do começo ao fim aqui na terra. Nada conseguiu tirá-lo do propósito. Mesmo nos momentos mais difíceis, onde ele pede ao Pai, como se fosse possível mudar o propósito, mas ele sabia que não era possível. Ele persistiu até o fim, assim como ele espera que nós façamos. Por isso eu disse aqui que 99% não nos garante. Se não for 100%, não é nada. Se eu não tenho uma vida de entrega 100% ao Senhor, eu não tenho nem uma vida, muito menos a eternidade. Jesus, do começo ao fim, foi exemplo e tem sido de humildade, de determinação, de sensibilidade, de visão, de ousadia, de honra ao seu Pai. É importante nós olharmos para esses atributos de Jesus, porque são os atributos de Deus. E aí isso encerra toda a história daqueles que falam que Jesus não é Deus, porque ele não disse que ele era Deus. Ele não disse diretamente, mas ele disse indiretamente. Quem vê a mim vê o Pai. Só isso. Quem vê a mim vê o Pai. Por isso ele é o que é: um marco, um modelo absoluto para nós. Só que é claro que as trevas tentam o tempo todo trazer outros modelos para nós. Então nós seguimos aquele pastor que é milionário e ele sabe como ficar milionário, e aí eu sigo esse pastor, e aí eu ouço as pregações dele, como eu sou medíocre, achando que eu vou ser milionário. Mas na verdade eu estou deixando ele milionário.
Nossa, mas esse cara é demais. É fácil a gente colocar alguém no lugar de Jesus. É rápido. É rápido. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo segue esse ou aquele pastor, esse e aquele homem de Deus. Todo mundo faz isso. Como o pastor Vitor trouxe aqui para nós muita sabedoria. Quantos deuses nós temos? Quantos deuses nós seguimos? Porque esse é o plano do maligno. Tirar de Jesus a proeminência. Ah, Jesus é um cara legal, bacana. Ah, ele é ungido de Deus, legal. Não. Ele é absoluto. Ele é absoluto e ele tem que ser absoluto na minha vida e na sua vida. Qualquer coisa que eu disser fora disso, eu estou mentindo, eu estou enganando as pessoas. Ah, mas não tem nada de mal seguir aquele pastor. Não, não tem nada de mal. Eu ouço muita gente. Mas, sabe, gente, isso aqui tem que ser suficiente para nós. Não tem nada naquele ou naquela mulher, naquele homem, naquele pastor, naquele líder que esteja além disso daqui. Ao contrário, vai estar sempre aquém disso daqui. Nossa, mas aquele homem de Deus, por onde ele passa, o fogo cai. Quem faz o fogo cair é o Espírito Santo de Deus, e vai fazer hoje aqui. Isso é de graça. Você não precisa pagar para ir assistir alguém. Você não precisa pegar fila para ir assistir alguém. Você não precisa ser membro daqui ou dali para viver isso. Isso está disponível para mim e para você, aqui e agora, lá na sua casa, lá no seu banheiro, no seu trabalho, no seu carro. Quantas vezes eu, a pastora Gabi, paramos o carro, porque a presença do Espírito Santo era tão forte, que a gente não conseguia dirigir. Sei que isso já aconteceu com vocês. Sei que isso acontece com vocês regularmente. Às vezes você está num lugar, num evento, sei lá o que, e você está tão cheio do Espírito Santo que você vai para um canto. Fala, cara, eu preciso sair um pouco daqui, senão eu vou cair aqui nesse lugar. Isso está disponível para mim e para você. Basta darmos passos nessa direção. Basta colocarmos a Jesus no lugar que Ele merece na nossa vida. Só isso. Pastor, mas eu preciso fechar um negócio importante. Pastor, estão se levantando contra mim. Pastor, eu não sei o que fazer. Pastor, eu estou cansado. Pastor, acho que não vai dar. Pastor, eu estou com medo. Pastor, eu estou me sentindo humilhado. Se humilha na presença dEle. Se une ao Rei dos humilhados. Quem te exalta é o seu Deus. Os olhos dele estão sobre você o tempo todo, em todo lugar. Mesmo que você tente se esconder dele, não tem lugar, não tem escuridão, não tem porta trancada que você possa se esconder dele.
Ele está com você em todo lugar. Evangelho de Jesus, segundo o relato do apóstolo João, capítulo 6. Jesus falando: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede, porque eu desci dos céus, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Capítulo 14. Jesus mais uma vez. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho, verdade e vida. O que mais eu preciso? O que mais você precisa? Caminho, verdade e vida. Você acha que você precisa de carro? Você acha que você precisa de casa? Você acha que você precisa de amigos? Você precisa de Jesus. As outras coisas, como eu gosto disso, as outras coisas são as outras coisas, apenas isso. Mas por vezes as outras coisas querem ocupar o lugar de Jesus na nossa vida, querem ocupar os nossos pensamentos. Aquele que crê viverá. Aquele que não crê já está condenado. Quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Jesus é suficiente. Apenas Ele, somente Ele. E aí antes eu andava preocupado com isso, com aquilo, como que eu vou fazer? Como que vai ser isso? As portas estão todas fechadas. E aí Ele fala: vem a mim. Eu abro portas aonde não tem portas. Eu coloco sobre você o que você não é sequer capaz de me pedir, porque eu te amo, porque eu te amo, porque eu te amo, porque eu quero você vivendo comigo a eternidade com o meu Pai, com o meu Espírito. É só isso que Ele quer. Mas para isso dar certo, tem que ser 100%.
Mateus 16 é uma passagem extraordinária. Jesus leva os seus discípulos para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. E um dia a gente vai trazer um estudo sobre isso, porque é extraordinário. Porque Jesus leva os discípulos para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era um lugar de uma cultura grega, servindo a deus gregos. Mas por que, pastor? Então por que ele não levou para o templo? Porque o contexto era: esse aqui é o mundo, esses aqui são os deuses do mundo. E nesse lugar, nascente do Rio Jordão, o único lugar do Rio Jordão onde as águas eram limpas, transparentes, aquele era o lugar da verdade, que o Senhor queria implantar, empurrar no coração daqueles homens. Cesareia de Filipe, que nome esquisito, né? Cesareia porque era um lugar que homenageava aos Césares. De Filipe porque Filipe era filho de Herodes. Lugar improvável. Lugar improvável. E nesse lugar, ele vira para os homens que andavam com ele. Já tinham se passado 3 anos de ministério. 3 anos desses homens andando com ele. Faltavam 6 meses para Jesus ser preso, crucificado. E ele vira para esses homens e pergunta: o que as pessoas falam que eu sou? Estava falando para a pastora essa semana, como a gente ouve besteira por aí. Por isso eu falo, gente, cuidado com o que você ouve. Olha o tamanho da besteira que eu ouvi essa semana de um homem de Deus. Jesus ficou curioso para saber o que as pessoas falavam sobre ele. Como se Jesus não soubesse todas as coisas. O que está aí no seu coração agora, Tiago? O que está aí na sua mente agora, Simone? Como alguém pode falar tal absurdo? E aí aqueles homens viram para ele e falam: uns falam que você é Jeremias. E começam, né? Ou um dos profetas. Mas aquele momento que Jesus os levou ali, não era para perguntar o que Jesus não sabia, porque ele sabia o que estava na mente, no coração daqueles homens. Mas aí ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Mateus 16, versículos 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas.
E Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Espírito que está nos céus. Presta atenção nessa fala de Jesus. Não foi carne nem sangue. O que ele está falando aqui? Bacana, Pedro, mas você está falando isso não pelo que você é, mas porque o meu Espírito revelou isso a você. E você, com intimidade com os céus, reconhece quem eu sou. 3 anos andando junto com Jesus. Nenhum, e nem Pedro, podia dizer quem era Jesus. Porque se Jesus está falando que não foi carne nem sangue, ele está dizendo: Pedro, isso aí não veio da tua boca, foi o meu Espírito. Sabe, gente, você pode saber muito sobre alguém e não conhecer esse alguém. Três anos andando com ele. Jesus pergunta a mim e a você hoje: quem ele é para você? Quem ele é para você? Mas pastor, eu amo a Jesus, eu sigo a Jesus, eu sirvo a Jesus. Ele está aqui, agora. E eu posso te afirmar isso por essa palavra aqui, onde em Mateus 18, no versículo 20, o próprio Jesus diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus está aqui no nosso meio agora. Jesus está aqui no nosso meio agora. E você vai vê-lo. E você vai senti-lo. E você vai poder dizer para ele quem ele é para você. Ele anseia por você. Ele te encontra agora. Assim como nós falamos, ele sempre nos encontra. Ele quer ser tudo para você. Ele não quer ser 99%. Ele quer ser 100%. Ele quer ser o seu profeta. Ele quer ser o seu companheiro. Dos momentos fáceis, mas dos difíceis também. Ele quer ser seu amigo, seu conselheiro, o seu conselheiro, o seu conselheiro. Ele quer ser o seu ajudador. Ele quer ser o seu médico. Ele quer ser o seu psicólogo. Ele quer ser o seu noivo. Ele quer ser o filho do Deus vivo na sua vida, no seu coração. 100%. Quero te convidar a ficar de pé.
Vamos tirar essas cadeiras? Põe a sua bolsa de ladinho aí.